Fala pessoal, meu nome é Luiz, sou o comentarista desse canal, aqui falamos sobre seleção brasileira. Antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o conteúdo de hoje tá especial demais. A gente vai falar de um nome que, goste ou não, mexe com o futebol mundial, Neymar Júnior. E olha, o que vinha acontecendo nos bastidores pode marcar um novo capítulo na carreira dele. O Neymar nunca foi um jogador comum. Desde cedo, ele carregou o peso de ser o diferente, o cara que decide, que chama um jogo, que resolve quando ninguém mais consegue. E agora, com essa intensificação nos treinos, ele mostra algo que muita gente duvidava: fome de bola. O que chama a atenção não é só o fato de ele estar treinando mais, mas a forma como ele tem encarado esse momento. Existe ali uma postura mais séria, mais focada, como se ele estivesse determinado a provar algo, não só para o público, mas para ele mesmo. A verdade é que Neymar, quando está comprometido física e mentalmente, é um dos jogadores mais talentosos que o futebol já viu. E não é exagero. Poucos atletas têm a capacidade de decidir jogos grandes com tanta naturalidade. Existe uma narrativa, muitas vezes injusta, de que Neymar não se cuida ou não leva a carreira com o profissionalismo necessário. Mas esse momento atual desmonta esse discurso. Ele está mostrando disciplina, constância e, principalmente, vontade de voltar ao topo. E quando a gente fala em seleção brasileira, não tem como ignorar o peso que Neymar ainda tem. Mesmo com uma nova geração surgindo, ele continua sendo referência técnica e emocional dentro de campo. O mais interessante é perceber que essa busca por uma nova convocação não é só simbólica. Ele sabe que precisa entregar desempenho, intensidade e resultado, e é exatamente isso que ele parece estar buscando nos treinos. Neymar é aquele tipo de jogador que muda o ritmo do jogo com um toque. Ele enxerga espaços onde ninguém mais vê, cria jogadas improváveis e tem uma leitura ofensiva que poucos no mundo possuem. E vamos ser sinceros, o futebol fica mais interessante quando o Neymar está em campo. Ele traz espetáculo, criatividade e aquela imprevisibilidade que faz o torcedor levantar da cadeira. Se esse comprometimento continuar nesse nível, a discussão deixa de ser se ele merece voltar e passa a ser quem vai tirar ele do time, porque talento ele nunca perdeu, e agora parece estar alinhando isso com o preparo físico e mental. E tem um ponto que muita gente esquece. Jogador desse nível não desaprende a jogar bola. Neymar Júnior pode até passar por fases, oscilar fisicamente, mas a qualidade técnica continua ali, intacta, pronta para ser decisiva a qualquer momento. O que a gente começa a ver agora é um Neymar mais consciente do próprio momento. Parece que caiu a ficha de que ainda dá tempo de escrever mais capítulos grandiosos na carreira, principalmente com a camisa da seleção. E quando ele entra com esse tipo de mentalidade, o nível sobe automaticamente. Ele não é só mais um em campo, ele vira protagonista, líder técnico e referência para os mais jovens. Essa intensidade nos treinos mostra algo muito claro: ele quer competir. Não é só voltar por nome ou história, é voltar por mérito, por desempenho, por estar entre os melhores de fato. Existe também uma evolução na forma como ele lida com o corpo. Neymar sempre foi muito exigido fisicamente, sofreu com lesões, mas agora parece estar buscando um equilíbrio mais inteligente, mais estratégico. E isso é fundamental no futebol moderno. Não basta ter talento, é preciso ter consistência. E é justamente isso que pode recolocar Neymar no mais alto nível competitivo. Outro ponto importante é o impacto psicológico disso tudo. Quando um jogador desse calibre demonstra dedicação, ele contagia o ambiente. Isso influencia clube, comissão técnica e até a própria seleção. A gente sabe que o torcedor brasileiro é exigente, muitas vezes impaciente, mas também sabe reconhecer quando vem entrega dentro de campo. E esse novo Neymar caminha exatamente nessa direção. Não dá para ignorar que ele ainda é um dos poucos jogadores brasileiros com capacidade real de decidir uma Copa do Mundo. Isso pesa, e pesa muito numa possível convocação. Se continuar nesse ritmo, não vai ser surpresa nenhuma ver o nome dele novamente entre os convocados. E mais do que isso, sendo peça-chave dentro do esquema. E tem uma coisa que precisa ser dita com todas as letras. Neymar Júnior, motivado, é um dos jogadores mais perigosos do planeta.
Quando ele entra com esse brilho no olhar, com essa vontade de provar algo, o nível de atuação sobe de forma absurda. O futebol brasileiro, inclusive, ganha muito com isso, porque Neymar não é só um jogador, ele é um símbolo de criatividade, de ousadia, daquele estilo que sempre marcou o Brasil no cenário mundial. Essa nova fase também mostra maturidade. Talvez não aquele padrão tradicional que muitos esperam, mas uma maturidade dentro de campo, na forma de entender o jogo, de escolher melhor os momentos, e isso pode ser decisivo. Um Neymar mais equilibrado, mais focado e fisicamente preparado pode render até mais do que em fases anteriores, justamente por unir experiência com talento. Outro detalhe importante: ele sabe que está sendo observado o tempo todo. Cada treino, cada jogo, cada atitude conta. E mesmo assim, ele está respondendo com trabalho, e isso merece reconhecimento. Existe uma pressão enorme em cima dele, sempre existiu, mas poucos jogadores na história do futebol conseguiram conviver com esse nível de cobrança e ainda assim entregar momentos brilhantes como ele já entregou. E se a gente olhar friamente, o Brasil ainda carece de um jogador com as características do Neymar. Um cara que quebra linhas, que desequilibra no 1 contra 1, que inventa jogadas quando tudo parece travado. Por isso, essa possível volta não é só importante para ele, é importante para a seleção. É a chance de recuperar um diferencial técnico que poucas equipes no mundo têm. Se ele mantiver essa disciplina e esse foco, a tendência é clara. Neymar volta a ser protagonista, volta a ser decisivo e, mais do que isso, volta a ser admirado até por quem já tinha começado a duvidar. Então fica aqui o registro. Nunca subestime um craque. E Neymar é exatamente isso. Um craque raro, daqueles que aparecem de geração em geração. E pelo que estamos vendo, ele ainda tem muita história para escrever dentro do futebol.